Seja extremo nas tuas ações, mas não fique em locais extremos. A extremidade é um local arriscado. Se tu fica em um local em que as opiniões são extremas, tu tende a ser influenciado por essas opiniões, por essas ideias, e toda ideia que é extrema, ela é perigosa, porque elas impossibilitam esses locais da extremidade, impossibilitam de nós alcançarmos o entendimento completo do todo. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo, eu sou estudante de psicologia e aqui nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre vida significativa, sobre tudo aquilo que pode te levar a uma vida mais leve e com mais sentido. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, fica por aqui, porque é o objetivo desse canal. Eu quero falar contigo sobre um aspecto que eu tenho observado na sociedade atualmente e que eu considero muito arriscado, que é o comportamento de ficar em locais extremos e ter opiniões extremas e compartilhar opiniões extremas. Eu considero a extremidade um local muito arriscado. E eu considero que ter opiniões extremas impossibilita de tu conhecer a complexidade de um todo, tu conhecer as diferentes possibilidades de um todo. Por exemplo, se eu tenho uma opinião extrema sobre uma ideia, vou te dar um exemplo. Eu sou estudante de psicologia. Se eu tenho uma visão extrema sobre um assunto da psicologia, sobre uma abordagem específica, eu acabo limitando a minha possibilidade de conhecer diferentes abordagens. Eu me limito. Eu limito o meu conhecimento e limito também o meu entendimento. E com isso, a minha atuação futura vai ser prejudicada. Pois se eu limito aquilo que eu irei conhecer, eu limito também aquilo que eu irei passar para as pessoas. Então, a opinião extrema, ficar em um local extremo, é perigoso e limita a gente. Hoje em dia, eu vejo que o mundo não consegue conversar direito. Hoje em dia as opiniões políticas estão extremas. Hoje em dia eu não posso debater uma opinião, pois eu acabo atingindo uma pessoa. Hoje em dia as pessoas introjetam uma opinião extrema como se fossem elas. Mas a verdade é que são apenas opiniões, são apenas lados, são apenas verdades para as pessoas. Mas nem todo mundo acredita nessa verdade. É por isso que tu não pode ficar em um local extremo. Se tu fica em um local extremo, tu limita as tuas conexões. Uma coisa, tu precisa ter valores de vida. Tu precisa encontrar um significado de vida e se guiar a partir deles. Mas tu não pode ficar em locais extremos. Hoje em dia, eu me tornei uma pessoa que eu não acompanho muito a política, eu não acompanho muito as reportagens, eu não acompanho o que está acontecendo em volta. E eu também saí de um local extremo, de uma área do conhecimento. Eu, na verdade, não sei de uma área extrema, de um local extremo de uma área de conhecimento, mas eu saí daquela noção de que a minha verdade é minha única verdade. Quando eu entrei na faculdade, eu sempre mantinha a cabeça fechada. Mas hoje, atualmente, no meu momento atual, eu abri o meu leque, abri a minha mente para entender as diferentes histórias, entender o que faz sentido, o que não faz sentido. Enfim, eu estou abrindo mais as minhas possibilidades, estou entendendo que não existe apenas uma verdade. E essa é a verdade, não existe uma única verdade. Se tu está em um local que te leva a crer que existe uma única verdade na vida, toma cuidado com esse lugar, pois esse lugar vai limitar as tuas possibilidades de viver. Eu falei no início desse vídeo que tu não pode ficar em locais extremos, mas que tu deve ser extremo nas tuas ações. O que isso significa? Bom,
Eu não posso ficar em um local extremo onde as opiniões são extremas, pois isso limita a minha possibilidade de prosperar, a minha possibilidade de conhecer o todo, conhecer diferentes realidades. E é verdade que é verdade. E é um fato que a gente precisa conhecer diferentes possibilidades, diferentes histórias, para a gente formar a nossa própria história. A gente não pode limitar os nossos conhecimentos, limitar onde eu iria conviver, pois se eu limito algo, se eu limito um ponto da minha vida, eu acabo limitando o resto. Eu acabo não sabendo direito o que faz sentido pra mim e o que não faz. Se tu quer formar a opinião de alguma coisa, conheça os dois lados. Conheça o extremo dos dois lados, conheça o meio, conheça as diferentes opiniões, as diferentes posições e a partir disso crie a sua própria. Mas não fique em um local de extremidade, pois isso é muito arriscado. Mas voltando no assunto, eu falei que é preciso que a gente tenha uma ação extremada. É preciso que a gente seja extremo nas nossas ações. O que isso significa? Isso significa que eu defini o meu sentido de vida, eu entendi, eu compreendi qual que é o meu significado de vida, o meu objetivo, o meu propósito. A partir dessa definição, eu preciso ser extremo nas minhas ações. Eu preciso focar 100% nas minhas ações. Eu preciso focar 100%. Eu preciso ser extremo. E quando eu defini um objetivo, quando eu defini o meu propósito, eu não me permito ser influenciado pelos extremos das opiniões. Entende? Então é importante que tu seja extremo nas tuas ações e tu não olhe para as extremidades quando tu estiver fazendo o que faz sentido para ti, pois os locais extremos vão te levar a um local de limitação. E se tu deseja viver uma vida com sentido, tu não pode se limitar, tu não pode ficar em um local de limitação. O ambiente influencia muito a gente. Então, se tu está num ambiente que te limita, que é extremo, um ambiente que te coloca uma única visão e impossibilita o teu conhecimento das outras visões, toma muito cuidado com esse lugar, pois esse lugar não é saudável. Não é saudável, eu te digo, por alguém que já esteve em um ambiente assim. Então, toma cuidado com esses locais de extremidade. Mas as ações extremas, elas são importantes para nós alcançarmos o que nós desejamos. Se nós não somos extremos nas nossas ações, nós ficamos suscetíveis às influências ambientais e às influências daquilo que não faz sentido pra gente. Eu aprendi na prática que eu preciso ser extremo sim nas minhas ações, mas que eu não posso ficar em um local de extremidade. Essa é a mensagem que eu quero passar pra ti hoje, porque eu vejo, e assim, se tu tá nesse vídeo, tu não pode ter uma visão extrema de algum assunto. Tu precisa ter a cabeça aberta. Então, se tu tem uma visão extrema, sinto muito te dizer, mas esse não é o vídeo pra ti. Esse não é um vídeo que eu vou dar um passo a passo de como que tu pode ter uma ação extrema, que tu possa alcançar os teus sonhos. O objetivo desse vídeo aqui não é esse. Mas o objetivo desse vídeo aqui é fazer tu refletir sobre os locais em que tu está. Quais os ambientes em que tu está? Quais as relações que tu tem? Como que são essas relações? Tu está numa relação em que o teu parceiro, o teu amigo, enfim, a pessoa que está ao seu lado, ela te impõe uma visão extrema sobre algo ou ela te permite conhecer as diferentes possibilidades? Pensa nisso, reflete sobre isso. Pois se tu está em uma relação em que a pessoa tenta limitar a tua capacidade de conhecer o todo, toma cuidado, pois essa relação não é saudável e pode te trazer muitos prejuízos. Qual é o ambiente em que tu está? Nesse ambiente, qual que é a opinião das pessoas? Como que elas veem as diferentes situações da vida? É um discurso extremo? Toma muito cuidado. Toma muito cuidado com esse tipo de lugar. Porque não existe uma única verdade no mundo. A minha verdade não é a tua verdade. A tua verdade não é a verdade da outra pessoa. A gente não vive com verdades únicas. A gente não vive com verdades únicas, a gente não vive com opiniões extremadas. Eu vivo com aquela verdade que é a mais adequada para mim.
E eu preciso respeitar e entender que a minha verdade é diferente da do outro. Que a minha verdade não é única para o mundo, é única para mim. E tu precisa entender isso. Pois quando tu entende isso, tu entende que, bom, tu não vai agradar a todo mundo. E que tu não precisa disso. E tu entende também que tu não precisa estar em ambientes com opiniões extremadas, pois é o local mais adequado. Porque tu tem que tomar um partido, tu tem que tomar uma decisão em relação a uma dicotomia muito grande. Não precisa. Muitas pessoas colocam é A ou é B. É A ou é B, isso ou aquilo. É esse time contra aquele time, essa pessoa contra aquela pessoa, não existe mais nenhuma possibilidade. Eu tenho uma visão diferente. Eu tenho a visão de que tu pode criar a tua própria opção, que tu pode criar a tua própria possibilidade. Só que isso começa, essa criação da tua própria possibilidade, começa quando tu foca em si mesmo, quando tu foca nas tuas ações, quando tu foca no teu significado de vida. A tua vida realmente começa a fazer sentido quando tu foca em si e quando tu sai desses ambientes que não são saudáveis para ti. Toma muito cuidado com os teus ambientes. Esse é um conselho que eu dou para ti. Eu dou esse conselho para ti, pois eu vejo atualmente que as pessoas acabam ficando em ambientes extremos e acabam não olhando para a vida em um geral. Acabam perdendo a beleza da vida. Quando eu limito muito o meu conhecimento, eu também limito a minha vivência. Eu limito as minhas experiências. E quando eu foco muito naquele conhecimento que é extremo, naquela opinião que é extrema, eu também fico com medo de arriscar, com medo de viver mais. Eu fico com medo de alcançar aquilo que é diferente. A verdade é que os locais extremos, eles são extremos, eles se mantêm vivos na nossa sociedade porque há um medo gigantesco das pessoas de viver o diferente, de viver o extraordinário, de viver aquilo que não conhecem. Os extremos são criados para criar uma falsa segurança de estabilidade, só que essa falsa segurança de estabilidade, ela não existe. Ela não existe, e por isso que tu precisa criar o teu próprio caminho, criar a tua própria jornada nessa vida, na tua vida. Tu precisa disso. É por isso que eu tenho uma opinião muito forte de que tu não pode ficar nesses locais de extremidades. Eu aprendi com o tempo isso, não foi algo rápido, não foi algo fácil. Mas eu fiz algumas coisas para eu chegar nesse local, vamos dizer, de mais equilíbrio na minha vida. Eu comecei a focar no meu significado, no meu propósito, um ponto. É uma coisa que eu falo muito aqui. Segunda coisa, eu diminui o meu consumo de reportagens, de coisas sensacionalistas. Eu parei de acompanhar a vida de muitas pessoas, segundo ponto. Comecei a acompanhar mais a minha vida do que a dos outros. Então, se tu for conversar comigo, eu não vou saber te dizer, bom, o que aconteceu no mundo da celebridade? Não sei. Bom, o que aconteceu entre a esquerda e a direita? Qual que é a discussão mais calorosa do momento? Eu não vou saber te dizer honestamente o que aconteceu. Mas agora, se tu me perguntar, bom, qual que é a tua opinião sobre esse assunto da psicologia, sobre esse assunto do desenvolvimento pessoal? Como que é a tua visão de mundo? Como que tu acha que a gente pode criar um sentido de vida? Como que a gente modifica um hábito? Como que se organiza uma vida? Como se caminha em direção ao que se deseja? Bom, aí a gente pode conversar. Se tu quiser conversar sobre Aristóteles, sobre a felicidade, se tu quiser conversar sobre estoicismo, se tu quiser conversar sobre o mito da caverna, se tu quiser conversar sobre os estratagemas do Schopenhauer, vamos conversar. Se tu quiser conversar sobre Freud, sobre Skinner, vamos conversar. Mas agora, se tu busca
algo extremo, um conteúdo extremo, bom, não é comigo, mas talvez tu possa considerar esse conteúdo um pouco extremo. A minha visão, de um certo modo, também sobre não acompanhar os extremos, talvez possa ser o extremo para alguém, para algumas pessoas. Mas é aquilo. É criar o seu próprio caminho sem ser influenciado por lugares que limitam a tua possibilidade de viver. Eu prefiro muito mais criar um próprio caminho, e eu te aconselho a fazer o mesmo. Criar um próprio caminho sem estar nesses locais de extremidade e que os outros locais, que as outras pessoas digam, bom, tu vive num extremo, tudo bem, pode acontecer. É a verdade da pessoa, as pessoas estão livres para pensar. Mas enfim, escolhe como que tu quer viver. Qual extremo tu quer viver? Como que tu quer pensar? Onde tu quer viver? Com quem tu quer viver? O que tu quer consumir? Pensa nisso, reflete sobre isso. Reflete sobre isso. Eu estou num momento de vida que eu estou me retirando mais de certos ambientes e me colocando mais em mim. Porque a vida acontece no offline, não é no online. Essa visão que eu estou te passando é uma visão que foi construída a partir da minha vida offline. Não foi construída num ambiente digital, não foi construída vendo reportagens, acompanhando discussões, acompanhando brigas. Não foi. Não foi. E eu quero que tu reflita sobre isso. Reflita como que está a tua vida atualmente. Tu está acompanhando todo mundo? O que tu está vendo? O que tu está consumindo? Qual que é o teu objetivo? Pensa nisso. Pensa nisso, reflete sobre isso. Isso é muito importante. Quando tu... Daí voltando para aquela parte em si de ações extremas e locais extremos, quando tu fica em um local extremo, tu acaba limitando as tuas possibilidades, limitando a tua ação. Limitando a tua ação. E quando tu limita a tua ação, tu não consegue focar 100% no que tu faz. Tu não consegue ter uma ação extrema. E quando tu não foca 100% em ti, bom, tu acaba sendo influenciado pelo meio. E às vezes é uma influência negativa. Por isso que tu tem que refletir sobre isso, tem que pensar sobre isso. Eu posso estar sendo um pouco redundante, meio prolixo, eu posso estar repetindo algumas coisas, mas o objetivo é esse, é te repetir para que tu realmente entenda, tu realmente reflita, tu realmente pense sobre tudo isso e também pense sobre os locais em que tu está inserido. E também, saia desses locais extremos, é um conselho meu. Conselho meu, quando tu sair e quando tu começar a focar na tua própria história, na tua própria vida, tudo vai mudar. Tudo vai mudar, a tua vida vai ficar mais leve e tu vai começar a perceber que tu estava perdendo muito tempo da tua vida com o que não era necessário, com o que não ia te agregar em nada. E depois tu começa a focar no que realmente importa. A vida fica muito mais leve quando tu foca em ti, quando tu foca em construir o teu próprio caminho, sem a influência dos locais de extremidade, tudo fica melhor. E a vida fica mais leve, e é sobre isso, é sobre a gente, a vida é sobre isso, é sobre a gente encontrar um meio para vivermos mais leve, com mais sentido, com mais significado, e assim a gente aprender a ser feliz com a gente mesmo. Entendeu? Pegou a mensagem? Pegou a visão dessa reflexão? É algo mais profundo. Bati aqui no microfone. Não tem uma visão certa ou errada, não tem um passo a passo, não tem algo direcionado que eu vou te dizer para fazer, mas reflita sobre todos os pontos que eu coloquei aqui: ambiente, relações, consumo, opiniões, visões. Pensa em tudo isso e a partir disso forma a tua opinião, forma a tua visão, forma o teu sentido. E a partir disso, haja com foco total.
que assim tu vai conseguir alcançar o que tu deseja sem poluir a tua mente com conteúdos vazios, com opiniões que não vão te agregar. Fechou? Se tu quer conteúdos mais significativos, se tu quer conteúdos com uma reflexão profunda, como essa aqui de hoje, e também se tu quiser algum conteúdo mais prático, de como mudar de vida, de como alcançar aquela vida dos teus sonhos, com mais leveza, mais organização, esse é o ambiente certo. O objetivo é esse. É te levar para uma vida que faça mais sentido para ti e te ajudar a construir a tua própria verdade. O objetivo do canal é esse. O meu objetivo é esse. Então vai aqui na descrição, segue as minhas redes sociais para tu me acompanhar diariamente, para tu acompanhar as reflexões diariamente e para tu não perder nenhum conteúdo. No primeiro link da descrição tem a minha newsletter, que é um espaço onde eu compartilho uma visão diferente sobre a vida, um conteúdo profundo, uma visão diferenciada sobre como que a gente pode alcançar a nossa vida com mais leveza. Eu sempre digo que a gente tem que mergulhar em nós. E é isso mesmo. A gente tem que mergulhar em nós e a gente tem que deixar de mergulhar